Glória a Deus. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos fazer aqui novamente uma reflexão como na semana passada, em que... Quem lembra da pregação da semana passada? Alguém lembra? Todo mundo já esqueceu? Já esqueceram, já? Bom, nós esquece mesmo. Mas semana passada nós pregamos sobre o rei Asa e o rei Ezequiel, né? Como um terminou o reinado e como o outro terminou o reinado. Quem lembra disso? Um terminou com muita desonra e o outro terminou extremamente honrado. E hoje nós vamos falar a respeito do tema. O importante não é como você começa a sua caminhada, mas como você vai terminar a sua caminhada. E nisso nós vamos fazer aqui um paralelo entre dois textos da Bíblia. O primeiro, aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 9, versículo 1 e o versículo 2. Se o Moró conseguiu colocar aí, eu agradeço. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 e o versículo 2. Pode ficar sentado mesmo, irmão, porque a gente vai ler aqui bastante, para até não cansar também. Pronto, está aqui, todos acharam nas suas Bíblias. Porque a gente relaxa um pouquinho, né? Acharam? Diz assim: e havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Áfias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Agora, abram ainda suas Bíblias no mesmo livro, no capítulo 10, irmão Jorge, por favor. Capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite, ele lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre as verdades? Partindo-te hoje de mim, acharás os dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim e Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, eis que já teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo que farei eu por meu filho. Ainda no versículo 11, quando falou, Jorge, mesmo capítulo, versículo 11. Versículo 11, diz assim: e aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que, eis que com os profetas profetizavam, então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: quem é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? E para nós terminarmos, 1 Samuel, capítulo de número 31. O 31. Versículo 3. Versículo 3. 31, versículo 3. Ele diz assim: e a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircunciosos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Versículo 6 ainda. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os homens morreram juntamente naquele dia. Só até aqui. Amém? Amados e queridos irmãos, está aqui uma história de um homem, Saul. Saul, na verdade, traduzindo para um nome mais moderno, Saul é Saulo.
meio do nome do apóstolo, Saul. Saul, quando é falado em hebraico, ele é falado mais ou menos assim, Shaul, né? Quando eles falam, né? E Saul, ele quer dizer o nome pedido, um pedido a Deus. No livro de 1 Samuel, no capítulo 8, versículo 5, o povo, ele pede um rei. Eles pedem um rei ao Senhor. Por quê? Porque até Samuel haviam apenas profetas, haviam apenas juízes. E Samuel, ele foi o último juiz de Israel. Só que o povo, eles viam que Samuel era um homem íntegro, Samuel era um homem correto, Samuel era um homem que julgava com retidão. Eles viam ainda que todas as nações circunvizinhas, todas as nações que estavam em volta, tinham reis. Havia um comando central. E aquele comando central, que era na figura do rei, facilitava com que aqueles povos, com que aquelas pessoas pudessem fazer guerras e ganhar as guerras. E naquele tempo, quando um rei fazia guerra, era sinal de riqueza, de prosperidade para aquele povo. E por quê, pastor? Porque eles iam, conquistavam as cidades e depois eles saqueavam os despojos daquela cidade. E eles traziam para si ouro, gado, ovelhas, né? Traziam escravos. E era algo muito bom para todos eles. Mas o povo estava vendo que com a velhice de Samuel, eles já estavam sentindo que eles voltariam novamente para as mesmas aflições que são relatadas no livro de Juízes. E quais eram, pastor? É que quando havia um juiz que julgava o povo, quando havia um juiz que estava sobre aquele povo, o povo ia bem. Mas quando aquele juiz morria, a Bíblia diz que cada um começava a fazer tudo que, segundo o seu entendimento, segundo os seus olhos. E o povo começou a ficar preocupado. E ficava preocupado, irmãos, porque havia surgido uma nação, que era uma nação muito guerreira, uma nação que incomodava muito. Bota um pouquinho mais de som, por favor, gente. Incomodava muito aquele povo, obrigado. Incomodava muito aquele povo com guerras. E quem era? Eram os filisteus. Os filisteus eram um povo guerreiro, os filisteus eram um povo bravo, era um povo que realmente guerreava muito com Israel. E os israelitas começaram a ficar preocupados. E foi então que eles começaram a pedir um rei. Eles começaram a pedir que Deus, né, colocasse alguém no governo central e não mais um juiz. Foi quando Samuel, ele ficou chateado. E ele foi falar com Deus. Aí Deus disse assim para Samuel: Samuel, esse povo não está rejeitando a você, esse povo está rejeitando a mim, porque eu queria estar diante do povo, eu queria reinar sobre o povo, eu não queria que o povo tivesse um reino, eu não queria que o povo tivesse alguém que estivesse. Olha, Samuel, fala o seguinte: o povo quer, então vai lá para o povo e diz assim para o povo: vocês querem um rei? Não quer? Não querem? Aí o povo: queremos. Então diz: olha, o rei vai pegar seus filhos, vai levar para as guerras, o rei vai pegar impostos de vocês, o rei vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai... Não, mas nós queremos. E foi então que Deus, ele mostrou para Samuel esse homem, Saul. E como nós lemos no início, Saul era um homem, né, muito bonito, um jovem muito bonito, né? Ele era filho dos reis que haviam outros homens mais belos do que ele, não tinha ninguém mais belo. E a Bíblia diz ainda que Saul, ele tinha uma estatura tão alta, ele era tão alto, Saul era grande, que o homem mais alto de Israel batia no ombro de Saul, de tão grande que Saul era. Então Saul era aquele homem que quando ele entrava em qualquer lugar, ele dizia assim: meu Deus, que homem é esse? Um homem desse grandão, né? Chamava atenção, não só pela beleza, mas pelo porte físico dele, pela altura dele. Ali Deus estava escolhendo um homem não segundo o coração de Deus, mas Deus estava escolhendo um homem segundo o coração do povo. Era quem o povo queria. Mas ainda assim, Deus preparou Saul. Deus fez com que Saul, né, que se houvesse perdido aquelas jumentas, para que Saul pudesse ir ao encontro de Samuel. E quando Saul chega a Samuel, Samuel revela tudo para ele. E Samuel disse para ele: ó, vai em tal lugar, vai ter 2 homens, vai ter 3 bolos, 2 cabras, pegue 2 bolos, vai até no arraial dos profetas, chega lá, fique com eles. E quando isso tudo aconteceu, a Bíblia diz que Samuel começou a profetizar. E ele começou a profetizar porque o Espírito do Senhor se apoderou de Samuel. E no capítulo 10, no finalzinho, ainda diz mais, que desde aquele dia em diante,
Deus havia mudado o coração de Saul. Deus havia mudado o coração de Saul de tal forma que Saul já não era mais aquele jovem, Saul não era mais aquele simples fazendeiro, mas Saul agora era um rei, era capaz de poder ir diante das guerras, ele era capaz de guerrear as guerras de Israel, ele era capaz de fazer aquilo que o povo queria, ele era capaz de estar à frente do povo, ele era capaz de governar, porque Deus havia mudado o seu coração, Deus havia mudado quem era Saul, e Saul agora era outro homem. E vocês observem que no mesmo livro de 1 Samuel, capítulo 14, versículo 47, olha o que a palavra de Deus nos diz. 47, passei um pouquinho, 14, 47. Então tomou Saul o reino sobre Israel, e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, executava castigo. Isso quer dizer que Saul, ele realmente cumpriu no seu reino os propósitos que o povo queria e aquilo que Deus desejava, que era o povo de Israel dominar aquela região. O reino de Saul, muitas vezes a gente na igreja, a gente aprende os pastores, não, mas porque Saul foi assim. Não, meu querido, o reino de Saul foi um reino forte. O reinado de Saul foi um reinado de guerra, foi um reinado de conquista, foi um reinado que subjugou os inimigos ao seu redor. Essa é a primeira parte do reino de Saul. Nos parece muito com muitos crentes que vêm para a igreja, aceitam Jesus, se batizam, de início é tocha de fogo, prega, canta, profetiza, sapateia, dá cambalhota, aleluia, vigília, é monte, é tudo. Mas o tempo passa, as lutas chegam, o vento assopra, ele começa a balançar. Observe que Saul, nessa primeira parte, ele era uma pessoa que ele tinha tudo para se tornar um grande rei. Mas a decadência de Saul, ela começa quando Samuel diz assim: olha, Saul, espera 7 dias, que eu estarei subindo para poder sacrificar. E aí, quando passa o primeiro dia, está o povo, todo mundo reunido, está o holocausto preparado, está a linha preparada, está o fogo preparado, nada de Samuel. Passa o segundo dia, Samuel não chega. O terceiro dia, Samuel não chega. O quarto dia, Samuel não chega. O quinto dia, o povo começa a ir embora. No sexto dia, alguém diz: olha, Saul, já estou indo embora, não posso esperar mais. Olha, eu tenho que fazer uma colheita, eu tenho que ordenar minhas vacas lá, não dá para ficar. O que Saul faz? Ele atravessa a frente de Samuel, ou seja, ele já comete o primeiro pecado da desobediência. E ele então oferece sacrifícios sem Samuel. E aí quando Samuel chega, Saul, o que tu fizeste? Era para você ter esperado eu chegar. Sabe o que eu aprendo isso aqui, irmãos? A chamada de Saul era para ser rei. A chamada de Samuel era para ser sacerdote, profeta. Nós não podemos atravessar aquilo que Deus nos deu. Nós não podemos ir além da chamada que Deus nos deu. A gente tem que aprender a ficar naquilo que Deus nos deu. Então, a Bíblia diz que naquele dia em diante, Deus já havia se entristecido com Saul. Há crentes que eles atravessam, há crentes que eles não esperam o tempo de Deus, tempo de casar, tempo de estudar, há tempo para tudo. Não era o tempo de Saul, não era o momento para Saul, mas Saul foi fazer uma coisa que Deus não havia ordenado. Aí quando passa mais um pouquinho, aí Deus usa Saul, mas diz: olha, fala para Saul ir lá, guerrear contra o povo Abimeleque lá, pega todo mundo e mata a espada. Desde a criança, do velho, do idoso, todo mundo, as ovelhas, o boi, fica assim: meu Deus do céu, como é que Deus fez uma coisa dessa? Mas Deus tem os propósitos dele. E a grande questão é a gente querer ajudar Deus. A gente querer, sabe, Deus dar uma ordem, Deus falar uma coisa, e nós queremos, não, vamos dar um jeitinho aqui. Com Deus não tem jeitinho, com Deus, sabe, o que Deus falou, está falado. O que Deus fez, está feito.
Saul, ele começou muito bem o seu reino, mas ele se perdeu na caminhada, porque era desobediente ao Senhor. E aí ele pega Agag, pega o que ele tinha de melhor e guarda. Eu não vou matar não, eu vou aqui, guardar aqui. Foi quando Samuel chega, Samuel diz assim: Saul, que negócio é esse aí? Não, eu fiz tudinho que você mandou. Aí Samuel, não, estou ouvindo aqui um barulho aqui de ovelha, de cabra, estava tudo lá. Foi quando Samuel, enfurecido, pega a espada e mata o rei, dividindo ao meio, Agag, mata tudo que estava ali. E Samuel naquele dia disse para ele: olha, Saul, Deus entregou o teu reino a outro melhor do que você. Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Oi, que história triste a história de Saul. Até esse momento, Saul era um homem que ele era ungido de Deus, ele, sabe, era escolhido de Deus, o Espírito de Deus estava sobre ele, mas a partir desse momento, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se afastou. E sabe o que aconteceu com Saul? Entrou um espírito de loucura. Eu estava lendo esses textos e analisando. Saul, na verdade, não sou profissional da área, mas estou analisando, Saul se tornou uma pessoa bipolar. E por que, pastor, o senhor acha que Saul se tornou bipolar? É interessante falar isso. É porque Saul, ele tinha uma reação, e daqui a pouco, no mesmo momento que ele tinha aquela reação, ele tinha uma outra reação diferente, ele oscilava. Observe que Davi, quando entrava para tocar a harpa, quando Saul estava lá atormentado de espíritos malignos, e a Bíblia diz que Davi começava a tocar a harpa, Davi começava a cantar, e aquele espírito mau saía de Saul. Mas daqui a pouco Saul pegava a lança e tentava ao mesmo tempo ferir Davi. Saul, nos últimos dias dele, nesse final de reino, ele se distanciou tanto de Deus, que o único intuito de Saul era matar Davi. Saul gastou tempo, Saul gastou dinheiro, Saul gastou a sua saúde, Saul gastou tudo que ele tinha unicamente no propósito de matar Davi. Saul não sabia, mas Saul era um crente desviado dentro da igreja. Saul era um crente que, em vez de estar buscando a Deus, orando, porque, irmãos, eu estava lendo hoje pela manhã a vinha de Nabote, estava meditando naquela palavra de manhã. E aí, quando eu chego ali no finalzinho da vida de Nabote, quando Jezabel manda matar Nabote, quando Jezabel diz para o seu marido, diz assim: agora vai lá, sobe, Acais, sobe e toma a vinha para você. Aí quando Acais se levanta para poder ir lá tomar a vinha, aí Deus fala com o profeta Eliseu: olha, vai lá, porque o filho do pecado quer tomar aquela vinha, e diz para ele o que ela fez e o que eles fizeram com Nabote, no mesmo lugar que fizeram, os cães irão lamber o seu sangue, e vai haver isso. Jezabel não valia um centavo, mas Nabote ainda tinha o temor de Deus. E a Bíblia, Acabe tinha o temor de Deus. E ele, no finalzinho, a Bíblia diz que ele mudou, ele jejuou, ele botou saco, ele buscou a Deus, e aí Deus aplacou a ele, disse para Eliseu: olha, diz para ele que o mal que eu falei nos dias dele não suscitarei, mas suscitarei nos dias do filho dele. Então, em paralelo a essa passagem de Acabe, eu estava aqui pensando com o rei Saul, coisa minha, dizendo assim: mas Deus, se Saul, que foi um homem tão ruim, um homem tão desobediente, se de repente Saul, ele começasse a se humilhar, ele começasse a te buscar, ele começasse, sabe, a chorar, a plantear, e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero voltar a ser como aquele jovem no dia que eu fui ungido, eu quero voltar ao teu Espírito. Meus queridos, eu acredito que pela misericórdia do Senhor, ainda que Deus dissesse para Saul: olha, Saul, o teu reino eu já passei para outra, mas eu vou continuar contigo, o meu Espírito vai continuar contigo, eu vou continuar falando com você, eu vou continuar te mostrando as coisas, eu vou continuar te dando vitória. Olha, Saul, e a tua família, olha os teus filhos, os teus netos, a tua descendência será abençoada dentro de Israel. Mas só que a atitude de Saul foi diferente, irmãos.
pode pecar. Estamos nesse ano, no ano do conserto. E o crente, ele pode pecar. Todos nós podemos pecar. A diferença é como você vai tratar o seu pecado. É por isso que eu disse, o tema, o importante não é como se começa, mas como se termina. Saul começou muito bem, se perdeu no meio e chegou ao final trágico. Não é como você, o problema não é você pecar, o problema é como você vai tratar o seu pecado. Eu costumo botar um nomezinho para a atitude de Adão quando Adão peca. Eu digo a síndrome de Adão. Que qual é a síndrome de Adão, pastor? É se esconder de Deus. Há muitos crentes que eles erram, eles pecam, em vez de eles buscarem o conserto com Deus, em vez de eles buscarem, uma atitude diferente, em vez de eles buscarem a misericórdia do Senhor, eles começam a se esconder de Deus. Adão foi assim. Adão, quando pecou, Adão, em vez de procurar a Deus, já que a Bíblia diz que na virada do dia Deus ia ter com Adão, não era muito mais fácil Adão chegar, mesmo lá com a bananeira, sei lá, tampando lá, dizer: Senhor, pequei. Mas o que Adão fez? Adão foi se esconder. Parece até que a gente consegue se esconder de Deus. Nós não podemos nos esconder, porque o salmista diz que se nós subirmos ao céu, lá o Senhor está. E se nós pegarmos a nossa cama e colocarmos no mais profundo abismo, lá também o Senhor está. Portanto, meu querido, não se esconda de Deus. Busque a Deus, converse, procure o pastor, converse, ore, para que Deus possa não te encontrar como Saul, mas para que Deus possa te encontrar como Davi. Olha, eu observo, sabe, uma coisa. Quem já leu a história todinha de Davi? Quem já leu? Todinha. Rapaz, quando você olha para a história de Davi, dá medo, cara. O camarada pecador. Sexta-feira eu estava lendo lá, quando ele... Foi sexta, não, perdão, foi hoje mesmo. Eu estava lendo quando ele, lá com Betseba, ele botou os olhos lá em Betseba. Que mulherão. É minha. Ele não perguntou se a mulher era casada, se a mulher tinha algum compromisso. Ele não quis saber, ele queria pegar a mulher. Aí depois que ele pegou, aí veio a consciência agora. E agora? Ela está rindo ali, mas é isso mesmo. E agora? A mulher casada. A mulher está grávida. Olha que plano diabólico. Ele mandou chamar o marido da mulher. Ele veio. Chegou lá e disse: vai dormir com a mulher. Porque se ele dorme com a mulher, depois ele diz que filho é de quem? Já do que aquele tempo não tinha DNA, não tinha ratinho. Não tinha ratinho naquele tempo, não tinha ratinho. Mas só que não tinha ratinho, mas tinha o Senhor dos exércitos. O que sonda, o que esquadrinha, o que conhece o coração. E Deus foi tão tremendo. Sabe, irmãos, eu imagino aquele homem. Ele devia estar doido para entrar na sua casa. Ele queria tomar um banho, ele queria pôr a sua roupa, ele queria deitar do lado daquela mulher, porque a Bíblia diz que aquela mulher era muito bonita. Ele queria deitar do lado daquela mulher e ter uma noite com ela, porque ele estava na guerra. Mas Deus foi tão tremendo que Deus, naquele dia, ele supriu todo esse desejo e colocou uma atitude nobre no coração daquele homem. Como poderei eu ir deitar na minha cama se o meu reino está em guerra? E aí Davi pega uma cartinha, escreve, coloca o selo real, dá na mão dele, vai lá e entrega o general Joabe. Aquele homem estava levando nas suas mãos a sua sentença de morte. Ninguém viu, ninguém sabia, nem Joabe sabia. Joabe, quando pegou a carta lá, leu: bota esse homem na frente. Só deu, bota ele lá na frente. Para quê? Para morrer. Davi pensou que estava tudo bem. Já matei, já acabei com a vida do homem, está tudo bem. É assim que a gente pensa, né? A gente peca, a gente erra,
a gente faz as coisas erradas, está tudo bem. Aí um dia Davi está lá, bonito, cheiroso, confortável, sentado no seu trono, para rei, poder na mão dele, e entra o profeta. E o profeta conta a história das ovelhas. Davi, muito indignado, ele se levanta e diz que aquele homem é digno de morte. E o profeta diz: este homem é justo. Oi, irmãos, aí está a diferença de Davi para Saul. Se fosse Saul, ia mandar matar o profeta, acabar com o profeta, estrangular o profeta, esfolar o profeta, arrancar a língua do profeta. Mas Davi não. Davi, ele foi buscar a misericórdia de Deus. A diferença daquele que começa bem a sua caminhada, aquele que começa bem a sua vida cristã, para aquele que vai terminar bem, para aquele que termina mal, é porque no meio do caminho ele não perde o seu olhar do trono de Deus. Saul perdeu o olhar, Saul perdeu a misericórdia, Saul perdeu o contato, Saul perdeu tudo. E sabe mais o que perdeu? Saul também perdeu a voz de Deus. Porque só quem tinha misericórdia, tinha alguma coisa por Saul, era Samuel. Samuel, até quando? Deus fosse para Samuel. Samuel, até quando você vai se compadecer de Saul? Deus já não queria mais conta. Mas se Saul volta, novamente repito, se Saul voltasse e buscasse a Deus, Deus restauraria a comunhão com Saul. E aí, Samuel morre. Samuel morre, capítulo 28 de 1 Samuel. Aí, Saul consulta os profetas. Deus em silêncio. Saul consulta o Urim e o Tumim. Deus em silêncio. Deus não fala mais através de visão, Deus não fala mais através de sonho, Deus não fala mais através de revelação, Deus não fala mais através do Tumim, do Turim, pelo sacerdote. Deus estabeleceu um completo silêncio em relação a Saul. Completo. E aí, meu querido, o nosso adversário, que está ao nosso redor, querendo nos estragar, bramando como leão, ele conhece as nossas fraquezas e as nossas brechas espirituais. Foi quando os filisteus se levantaram, se ajuntaram novamente, porque viram que Samuel havia morto. Eles sabiam da decadência do rei Saul, e eles se juntaram novamente contra Israel. E Saul, quando viu que a guerra apertava, Saul, quando viu, que estava tudo se avizinhando, o que Saul faz? Em vez de ele correr mais uma vez e pedir misericórdia a Deus, Saul vai consultar quem? Uma epitonisa. O interessante é que aquele espírito que apareceu, porque não era Samuel, mas aquele espírito que apareceu naquele dia, ele diz para Saul: amanhã, depois você lê aqui, amanhã você e seus filhos, aqui, ó, está aqui, 20 a 19, e o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Preste atenção aqui. Saul perdeu uma vida inteira com Deus por causa de uma palavrinha chamada desobediência. Saul foi para o túmulo e arrastou consigo seus 3 filhos, arrastou consigo seu pajem de armas, e arrastou consigo todos os homens valorosos de Israel, por causa da desobediência. Só isso. Só isso. E eu lembro que minha filha mais velha, Vitória, ela era pequena, tinha 2 anos, 3 anos no máximo. Aí um dia, André, brigando com ela estava lá nas traquinagens, aí ela parou e disse assim para a mãe, eu estava sentada, ela botou a mão assim, ela era bem pequenininha: mãe, eu não sei o que é, mãe, eu tento obedecer, mas eu não consigo obedecer. Tem crente que é assim, irmãos. Diz para Deus: Deus, eu tento obedecer, mas eu não consigo obedecer. Então, irmãos, devemos pedir ajuda, auxílio ao Espírito Santo para mudar
o nosso caráter, para que a gente possa se tornar crentes mais obedientes. E como nós lemos no início, o início tão bonito de Saul, um homem de uma boa família, um homem bonito, um homem guerreiro, um homem que ele era destaque por onde ele andava, e no final, que muita gente diz que não, mas está aqui na Bíblia, no final, Saul, ele comete o maior dos pecados que ele poderia cometer. Sabe qual foi? Tirou a própria vida. Ele se suicidou. Por isso que aquele espírito de engano disse assim para ele: amanhã tu vai estar aqui. Sabe por quê, irmãos? Outro dia eu estava até falando com a pastora. Eu estava contando a história do negócio da audiência que eu fui fazer. E na volta o pessoal veio no carro. Eu falei aqui que eu quero. Eles contando lá, né? O pessoal lá no fórum, lá, tinha 2 ou 3 espirituais conversando lá, dizendo assim: porque eu estava em casa, aí depois quando eu cheguei lá no centro, eu quero estar ouvindo, né? Aí o espírito lá da minha mulher disse: não, por que você não comeu? Por que você faz o quê? Aí eu comigo, assim, rapaz, que engano. Porque o diabo, irmãos, ele sabe, ele conhece a sua vida. O diabo, ele sabe o que você fez ontem, antes de ontem, mês passado, fez hoje, você comeu, sabe tudo. E depois ele vem e tenta o quê? Te enganar. Leia lá 1 Samuel capítulo 28 para ver o que é. Então, meu querido, não importa como você começou, não importa, sabe? Eu achei até interessante, né? João, a irmã contando, né? João vinha bêbado para a igreja, mas veio. Eu lembro quando eu cheguei aqui, esse João novo ainda, João tinha cabelo todo pretinho, não era branco assim não. João estava aqui, ninguém dava nada para esse moço aí não. Estou mentindo, João? Depois que João se batizou, quem se batizou foi eu, não foi, João? Foi eu? Foi eu que te batizei, né? Depois aí João veio, se casou, não foi, João? Aí batizamos João veio caminhando. Tá sabendo isso aí, irmãos? A irmã contando ali, eu estava falando do pau de arara. Aí fiquei imaginando pau de arara. Aí eu não sei se é pau de arara, se é aquele pau de sebo, né? É pau de sebo? Não? É outra coisa? É caminhão. O pau de arara, eu pensei que fosse outro nome que chamava aqui, né? Aquele pau de sebo que o pessoal sobe, né? De São João para pegar o de Aí eu fiquei imaginando a irmã Eliana subindo naquele pau de sebo, aquele negócio que começa a subir, escorrega, aí sobe, escorrega. Mas quem tem um macete sobe rapidinho, né? Já viu o coqueiro? O pessoal querendo um coqueiro, né? Aí eu fiquei tadinha da irmã, me perdoe. Eu pensei que a irmã ia subir naquele pau de sebo, pegar aquele negócio lá em cima, né? Mas vocês veem, irmãos, quem éramos nós e quem somos hoje, né? Então a igreja, irmãos, um dia disseram assim para mim: eu não gosto de igreja porque a igreja é lugar de ex. Amém? Igreja tem que ser lugar de ex-alcoólatra, ex-viciado, ex-macumbeiro, ex-ladrão, ex-traficante, ex-drogado. Igreja é lugar de ex. Hoje alguém me disse hoje de manhã: fulano está na igreja, está fumando ainda e tal, esse tempo todo na igreja. Tem que orar para Jesus libertar, porque às vezes, irmãos, é questão de libertação que a pessoa precisa, só isso. A palavra está posta. É que Jesus disse, né? Vós já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então a palavra, ela está sendo o quê? Pregada. A palavra está posta. Só tome cuidado para você não começar bem e terminar mal. Tá bom? Então Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu queria saber se alguém para Jesus nessa noite. Alguém quer aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Alguém para o Senhor? Se não há, que Deus possa lhe conceder uma nova oportunidade. Pastora?